Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus, ele dizia ali para os sacerdotes terrenos, para aquele povo, seja os escribas, os fariseus, aonde ele dizia, até mesmo os pecadores, até mesmo as meretrizes, estão a herdar o reino dos céus primeiro do que vós, e vós não herdam. O que vem a ser esta citação? Aquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro, toda religião que na verdade não reconhece o Senhor como único e suficiente Salvador, do qual não estão ao confessar, e ainda que fale em seu nome, o Senhor conhece a intenção dos seus corações, aonde na verdade Jesus, ali os pecadores o reconheciam e na verdade as meretrizes que estavam, seja nas fornicações, nos adultérios, quando se encontrava com Jesus, ele dizia, vai e não peques mais, antes que este mal lhe sobrevenha. Elas iam até ele com fé e após ter um encontro com ele, aquele que recebe o seu espírito não retrocede às atividades de outrora como pecadores, mas sim como um coração contrito e arrependido, do qual o Senhor sempre nos mantém. Mas em relação aos falsos religiosos que ali estavam, assim como se multiplicou nos dias atuais, pelo esfriamento do amor verdadeiro e não reconhecendo Jesus como único Salvador, na verdade eles justificam a si mesmos e não herdam o reino dos céus porque rejeita Jesus Cristo, não tem a verdade que podia os libertar, não são ouvintes e praticantes, são meramente ouvintes e iludem-se a si mesmos. Por isso Jesus dizia, na verdade vós estão adulterando com o noivo, porque eles estão ligados na meretriz, como filhos de Adão, aonde Eva seria mãe dos seres viventes, mas como houve a desobediência, houve uma quebra de aliança, de pacto ali, aonde na verdade todo aquele que nasce, ele já nasce destituído. É necessário reconhecer Jesus Cristo para que haja adoção como filho. Todo aquele que nasce segundo Adão já nasce unido à meretriz, a que não há submissão ao noivo, a que trai o noivo. Está como filho bastardo, se não houver o arrependimento e ser enxertado através de Jesus Cristo como ramo da videira verdadeira, está na verdade como filhos bastardos, aonde a palavra diz, o Deus é vosso pai, é o diabo, assassino desde o princípio. É necessário reconhecer Jesus Cristo, que ele sim é o noivo que conduzirá a noiva, aqueles que são membros do seu corpo, ao casamento nas regiões celestiais, aonde se manifestará a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, que é a nossa mãe, que é livre do alto, aqueles que irão receber do marido espiritual a coroa virtuosa, a mulher coroa para o seu marido espiritual. Por isso é necessário sempre
uma vez que outrora estávamos como no adultério em relação ao noivo, não havia submissão, uma vez que nos arrependemos, Jesus nos une a seu corpo, como interligados uns aos outros, sendo a noiva, e ele é a cabeça da noiva. Estamos, a palavra diz, maridos, a vossa cabeça, na verdade, sempre descoberta daquele que é a nossa mentalidade, onde o véu foi rasgado. E assim como o marido é cabeça da esposa, sempre a esposa ataviada para o seu marido. Assim como a palavra diz, aqueles que estão sem união com uma mulher, assim seja o homem como a mulher que ainda não estão unidos segundo o matrimônio, estão unidos ao corpo de Cristo. Como a palavra diz, não estamos só, estamos unidos a Cristo. E assim como também quando ele une uma mulher com um homem, porque ele criou macho e fêmea, o que passar disso é procedência maligna, assim como não vos coloqueis a um jugo desigual com aqueles que estão como incrédulos e toda espécie de abominação, sendo os sodomitas, onde na verdade o fogo é reservado para estes que estão segundo macho com macho, fêmea com fêmea, está reservada a ira do Senhor, e os dias lhes são abreviados nesta terra. Mas todos aqueles que, ainda que seja unido um irmão com a irmã em Cristo e se torna uma família, onde a mentalidade do marido é a de Cristo e ele é a cabeça da mulher, aonde não há divergência, porque estão sempre unidos numa única mentalidade, numa só fé, num só coração, num só batismo, o batismo com o Espírito e com fogo, porque o Senhor jamais vai unir um membro da meretriz que não é submisso ao noivo, ao seu corpo. Assim é necessário estar sempre no mesmo jugo, na mesma canga, daquele que o jugo é suave e o fardo é leve, daqueles que estão sempre como sobrenaturais, vivendo pela fé, num só coração, num só propósito, segundo aquele que tudo opera e executa, num só caráter, sendo aperfeiçoados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.